Atos, capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 23. Enquanto você abre, nós vamos falar hoje sobre adoração. Nós vamos falar de um dos chamados que eu e você temos desde a criação, desde quando fomos criados. Somos adoradores. Por isso, hoje o título dessa mensagem é o Deus que deseja ser conhecido. Você pode dizer comigo? O Deus que deseja ser conhecido. Atos 17, versículo 23 apenas, diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha só, você é um adorador. Queira você ou não, você adora alguém, alguma coisa, ou a si mesmo, ou uma situação. Pronto, falei. Minha mensagem se resume a isso. Já podemos dizer amém e ir embora. Você é um adorador. Hoje eu quero trazer essa convicção ao meu e ao seu coração, que não importa quem você seja, se você é um cristão das antigas, se você é um novo convertido, como se costuma dizer, ou quem sabe você está aqui a convite de alguém porque te prometeram uma feijoada na hora do almoço, só se você viesse no culto à noite. E você falou, tá bom, pela feijoada vale a pena. Quem sabe você está nos acompanhando pela internet, você não é um cristão, você fala assim, eu adorador nunca. Não creio nem em Deus. Não, você é um adorador. De uma forma muito simples, todos aqui adoram alguma coisa ou alguém. Existe algo no coração do ser humano. O texto que lemos fala do grande apóstolo Paulo. E ele diz, olha, eu percebi que há um altar. E esse altar aparentemente está vazio, mas está numa inscrição ao Deus desconhecido. Se pudéssemos definir o que é adoração, de uma forma muito simplista, eu colocaria: adoração é a nossa resposta àquilo que mais valorizamos. Adoração é a nossa resposta àquilo que mais valorizamos. É claro que eu não tenho aqui a soberba de achar que a minha definição de adoração é completa o suficiente para esse termo tão rico, de uma frase tão simples como essa que eu cunhei. Mas eu creio que ela dá uma noção de um dos aspectos do que é realmente a adoração. É a nossa resposta àquilo que mais valorizamos. A adoração, na verdade, é sobre dizer: esta pessoa, esta coisa, essa situação, essa experiência importa para mim. É o que mais importa para mim. É o que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Esta coisa pode ser um relacionamento, pode ser um objeto, pode ser um sonho que você nem alcançou ainda, pode ser o seu grande motivo de adoração. Ele pode se encontrar sentado nesse trono que está no altar, ou seja, é o que eu mais eu trago o valor para você. Aquilo que mais traz valor para você é aquilo que você adora. Agora, como é que eu sei aquilo que eu adoro? Se eu sou um adorador, como é que eu sei aquilo que eu adoro? Na verdade, todo o coração do ser humano, você vai encontrar um altar, e todo altar tem um trono. Nós estamos num contexto católico romano no Brasil, em que muitas pessoas se identificam assim, e na maioria dos lares existe um local que é determinado como um altar, e existe algumas imagens, as pessoas levantam esses altares. Na verdade, o altar, mais do que um local físico, é um local que está dentro de nós. Esse altar, de alguma forma, se encontra no coração de cada um de nós. Nós temos um altar que se chama coração, e nele tem um trono. E eu e você precisamos identificar quem realmente permitimos assentar nesse trono, e quem é digno de se assentar nesse trono, e ser adorado por mim e por você, porque nós somos seres que foram feitos para adoração. Há um anseio no coração do ser humano. Como saber o que eu estou adorando? Há uma trilha. Se você seguir essa trilha, nunca mente. Seguir os rastros. Quanto tempo você dedica a algumas coisas na sua vida?
Qual o tipo de afeição que você tem por essas coisas? Quanta energia você gasta? Quanto dinheiro você gasta? Qual é o seu tipo de lealdade a esta coisa, essa situação, a essa pessoa? Siga os rastros. A trilha nunca mente. Ela vai te indicar quem é o meu e o seu Deus. De certa forma, ela vai te levar a isso. Podemos dizer que valorizamos isso ou aquilo mais do que qualquer outra coisa, mas o volume das nossas ações, preste atenção, eu posso até dizer alguma coisa, mas o volume das nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Eu arrisco dizer que no final nossa adoração é mais sobre o que fazemos do que sobre o que dizemos. Adoração é mais sobre o que fazemos do que realmente o que falamos. Quantas pessoas nós encontramos, não, meu único Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o meu Deus, mas as nossas ações não condizem com o que falamos. Ou seja, não siga os rastros da sua fala. Para você saber quem você adora, siga os rastros das suas ações. Se pudéssemos fazer aqui um exercício muito simples, faça no seu coração, na sua mente. Comece a anotar na última semana quanto tempo você gastou, por exemplo, com televisão, com internet, com a Bíblia, com a oração. Fica só com você, não precisa colocar isso em público. Comece a seguir os rastros da energia que você gasta. Comece a seguir os rastros do dinheiro, onde você gasta o dinheiro. Onde você investe o seu tempo, a sua agenda. Comece a investir os rastros de como você educa seus filhos. Comece a seguir os rastros dos seus pensamentos. Para onde eles vão? O que eles seguem? O grande reformador João Calvino tem uma frase famosa dele, que ele diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, experto em inventar ídolos. O ser humano inventa ídolos. E eu não estou falando só daqueles ídolos que ocupam os palcos dos shows, daquelas pessoas que são veneradas pela arte que elas proferem, sejam cantando, sejam encenando e assim por diante. Eu estou falando de vários palcos da nossa vida. Tantas pessoas que veneram o campo de futebol e aqueles astros dentro dele. Quantas pessoas veneram os partidos políticos e aqueles diante dos palanques deles. Quantos altares o brasileiro cria na sua história, na sua essência. Siga a trilha, ela nunca mente. Siga a trilha e saberemos quem realmente adoramos. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Você já viu que qualquer coisa pode ser um ídolo, e há um ídolo em potencial nas coisas, até mesmo nas coisas que criamos. Quantas pessoas estão escravas à tecnologia, algo que Deus deu a bênção para o homem e a mulher criarem. Quantas pessoas estão escravas às benfeitorias que se fazem, estão escravas do prazer e do bem-estar, e não são capazes de abrir mão um pouco do seu bem-estar em prol do próximo. Por quê? Porque o bem-estar dela é o seu ídolo. Esse é um dos exemplos que eu posso trazer aqui. Há tantos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Ainda citando João Calvino, ele escreve dizendo: o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa no que queremos, mas repousa em o que queremos muito. Um desejo exacerbado. Não há nada de errado em você querer alguma coisa. O problema é quando aquela coisa se torna o seu Deus e você faz de tudo para alcançar aquilo. Ou seja, naquele momento você começou a adorar aquela coisa e não o Deus verdadeiro. Eu e você somos adoradores. Por que adoramos então? Na verdade, quando olhamos para a sociedade, são adoradores, venerando alguma coisa. Como eu já disse, tem os adoradores do campo gramado verde dos estádios. Temos os adoradores dos políticos, temos os adoradores dos negócios, temos os adoradores dos carros, temos os adoradores do corpo, temos os adoradores da fama, temos os adoradores para tudo. Todos estão adorando. Queira eles admitam ou não, estão de alguma forma adorando. Mas por que existe esse desejo por adorar algo? Por que somos insaciavelmente atraídos de um ídolo para o outro?
de forma desesperada, precisando algo para defender, para exaltar, para adorar. Por quê? Certamente a Bíblia mostra que todas as coisas, preste atenção, todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas foram feitas para Ele. Eu vou lembrar aqui o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16, você não precisa abrir a Bíblia. Diz assim: pois nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele termina: tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ou seja, nós somos criados com algum dispositivo para a adoração. Eu vou dizer que você e eu somos uma máquina de adorar. Você pode dizer um aleluia por isso? Que isso é muito bom. Tem pessoas que às vezes estão no culto, estão tão desconfortáveis com a adoração. Eu não estou falando adoração através da música. É uma das expressões da adoração pública do povo de Deus. Há muitas formas de adorar. Hoje eu vi várias pessoas adorando a Deus, cozinhando a feijoada. Eu vejo todo mês aqui pessoas adorando a Deus, montando cestas básicas. Eu vejo aqui todas as semanas pessoas, homens e mulheres, adorando a Deus, discipulando alguém, liderando uma célula, ligando para alguém, orando por alguém. Tantas pessoas aqui fazem campanhas de oração umas com as outras. Eu vejo homens e mulheres que vão à torre de oração adorar a Deus. Estão de alguma forma mostrando que as suas ações valorizam a Deus mais do que tudo. São adoradores, porque você e eu, você foi criado por Deus. E se não bastasse isso, você também foi criado para Ele. Você foi criado por Deus e para Deus. Ou seja, há esse desejo, essa necessidade, se assim posso dizer, de adoração, de adoradores. Parece que os nossos joelhos pedem para se curvar diante de algo. A história bíblica conta que quando Moisés subiu e Deus o chamou naquele monte para entregar as leis, Moisés demorou-se um pouco. Então o povo ficou insatisfeito. Onde está Moisés? Será que ele não vai descer mais? E aqueles homens, enganados pelos seus próprios corações, começaram a pedir doações. Era o ouro que as pessoas carregavam, as pulseiras, os colares, os brincos. Eles derreteram aquele ouro e fundiram um bezerro de ouro. E pasmem os senhores e senhoras, eles se curvaram diante desse bezerro, adorando aquele bezerro, sendo que eles tinham experimentado um dos maiores milagres já descritos na palavra de Deus, quando eles foram libertos do Egito. Muitos milagres foram feitos, mesmo assim havia algo no coração daqueles homens e mulheres, aquele povo que buscava adoração. E quando eles não encontraram Deus, pela dureza dos seus próprios corações, eles buscaram até nas coisas que foram feitas pelas suas mãos humanas, para se curvarem. Mas eu e você não podemos esquecer que nós somos criados por Deus e para Ele. Agora, o nosso Deus é maravilhoso. Volta o seu olhar para Atos capítulo 17. Nós acabamos de ler o versículo 23. O contexto aqui da história é Paulo em Atenas, uma cidade pagã, uma cidade ainda que não tinha sido alvo do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo está nessa cidade esperando seus companheiros de viagem. Diz ali no versículo 16 de Atos 17, que ele estava revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Você já viu isso? Uma pessoa cristã andando e se revoltando frente à idolatria da cidade. Eu e você não precisamos ir muito longe, basta vermos a sociedade. Recentemente tivemos aí algumas passeatas em prol do que eles falam da democracia, pichando, derrubando, vandalizando. A Universidade Mackenzie, que é uma universidade sustentada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, foi totalmente vandalizada esse final de semana, pichada. Estão contra a igreja. Teremos dias difíceis, queridos, dias difíceis. E Deus vai levantar homens e mulheres de coragem para se posicionar. Amém ou não? Escutei uns 10 amém aí, hein? Glória a Deus. E Nério? Amém, Nério? Isso aí, Nério. E Paulo se revoltou frente à idolatria. E ele começou a andar por aquela cidade
e viu que eles estavam muito preocupados. Eles eram adoradores por excelência, eu posso assim dizer. E haviam vários altares. E um deles, um altar vazio, caso eles esquecessem de alguma entidade. Olha só o medo dessas pessoas e a necessidade de adoração. Então eles colocaram um altar vazio e escreveram: ao Deus desconhecido. Vai que a gente esqueceu de alguém e ele vai ficar bravo com a gente. Ao Deus desconhecido. Parece uma filosofia que anda pela nossa sociedade, de que tudo é verdadeiro e que todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, qualquer altar é suficiente, qualquer Deus é insuficiente, mas todos juntos sim levaremos a paz mundial. Você já ouviu esse discurso? Você já ouviu esse discurso, infelizmente, na sociedade? E essas pessoas viviam isso. Não é algo novo. Ao Deus desconhecido. Então Paulo mostra para aquele povo e para nós hoje, que ele termina no versículo 23, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por isso que o título da minha mensagem, eu quero lembrar de novo, é o Deus que deseja ser conhecido, é o Deus que se revela ao coração do ser humano, é o Deus que se mostra para mim e para você. Ele quer e deseja ser conhecido. Isso é maravilhoso, querido, porque de outra forma nunca poderíamos adorá-lo sem a revelação dele para o nosso coração. Por isso que o coração do adorador, meu e seu, só pode encontrar essa satisfação plena, ser saciado na revelação de Deus para o nosso coração. É o Deus que deseja ser conhecido. Assim como no tempo de Paulo, pessoas de todos os lugares ainda estão buscando e se perguntando se há um Deus. Muitas pessoas que convivem conosco estão perguntando. E muitas pessoas, no seu desespero, em busca da verdade, criam esse altar ao Deus desconhecido. Mas eu e você, como arautos do Senhor, temos essa missão de proclamar a verdade do Evangelho e dizer: sim, eu conheço esse Deus verdadeiro, esse Deus que pode ocupar esse trono de adoração do seu coração. Eu e você somos chamados a isso. É muito propícia essa palavra nos 85 anos da história da igreja, porque eu e você temos uma grande missão ainda pela frente. A missão não acabou. A missão não acabou. Quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, diz o texto que eles tiveram que conquistar as terras. Recentemente nós pregamos aqui sobre Josué, quando ele enfrenta o primeiro obstáculo, depois de cruzar o rio Jordão, entrar na terra prometida e destruir as muralhas de Jericó. Mais para frente eles têm que distribuir as terras, e Josué e Caleb eram os únicos dois remanescentes dos espias, que creram que Deus poderia dar tudo para eles. Então quando vão distribuir as terras, Caleb diz o seguinte: olha, quando eu pisei nessa terra eu tinha 40 anos, já se passaram 45, eu tenho 85 anos de idade, e eu não quero nada fácil, Josué, me dê aquela montanha, onde os gigantes habitam, aquele é a minha herança, aquela é a minha herança. Um homem de 85 anos, crendo que Deus poderia fazer muito mais do que ele imaginava, e ele não pediu coisa fácil. Ele não pediu as campinas mais verdes, a terra mais fértil. Ele pediu o local mais difícil, mais desafiador. Tal era a convicção de que Deus estava do seu lado. Eu e você, como igreja de 85 anos, temos que ter essa convicção de que Deus está do nosso lado, querido. E podem se levantar os gigantes da vida, nós vamos ser vencedores. Você pode dizer um amém para isso? Aleluia! Então renove suas forças, renove as suas forças. Assim como Caleb teve suas forças renovadas. É tempo de missão, é tempo de reconhecer esse Deus que quer ser reconhecido, quer ser conhecido, quer ser adorado. Assim como no tempo de Paulo, então muitos procuram conhecer esse Deus. Deus está sempre buscando por você. Cada pôr do sol, cada nascer do sol, cada lua, cada estrela, a natureza revela um pouco desse Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Todos os homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo que uma clara observação da criação já revela o tamanho do nosso Deus.
Fala, os homens são indesculpáveis, mas ainda assim, com toda a exuberância da criação que nos cerca, e como é linda a criação, como é majestosa a criação de Deus, apesar de todo o mal que o ser humano tem feito, e toda a destruição da natureza que o ser humano tem trazido, ainda ela é majestosa, ela é maravilhosa, estupenda, é a natureza. Mas mesmo assim, o que os céus não conseguiram pintar, o que a terra não conseguiu formar, Deus revelou de forma clara e muito bem conhecida a sua face por meio de Jesus Cristo. Deus envia Jesus Cristo para se revelar a nós, para se mostrar um Deus que se reconhece diante dos homens. E Jesus Cristo veio em forma de servo, alguém que nós não dávamos valor. Ele andou entre nós, fez milagres, maravilhas, sinais e prodígios, revelando a Deus. Certa vez perguntaram para ele, revela-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo estou com vocês, há tanto tempo vocês veem o Pai, porque o Pai e eu somos um, e vocês ainda pedem, revela-me o Pai. Vocês não entenderam que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus estava mostrando o caminho da adoração. Deus estava mostrando que os nossos joelhos sim devem se dobrar, porque eu e você somos adoradores por chamado, por criação. Por isso que existe esse anseio de adoração no nosso coração, mas só poderemos nos curvar diante do Deus verdadeiro. E aqui eu entro para o encerramento dizendo desse círculo de adoração. Eu vou definir como um círculo de adoração. É um círculo infinito que eu e você somos chamados a entrar, a sermos abraçados por essa força da adoração. Primeiro que adoração é algo muito pessoal. Coloca a mão no seu coração, fala pessoal. Adoração é pessoal. Mas também é algo que fazemos juntos. Fala assim, juntos. Olha só, quando você vem ao culto, você vem para adorar juntos, mas você traz a fagulha do coração, da chama de Deus no seu coração, e juntos nos congregamos. Por isso a importância de estarmos juntos. Essa palavra nunca fez tanta necessidade no momento de pandemia que estamos vivendo. Como é necessário estarmos juntos. Diga juntos. Você tem que soletrar essa palavra de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo. E quando, como disse o pastor Fábio aqui, quando todo mundo estiver tirado essa máscara, nós vamos dar muito abraço. Nós vamos fazer o dia do abraço, o domingo do abraço. Você não fica bravo comigo não, irmão. Vai ser uns 10 abraços, cada culto. Depois eu dou uma aliviada, eu volto para 8. Vamos abraçar, porque é juntos. Adoração também é essa. Muitas vezes a gente vem para o culto como espectador. O culto foi. Foi. Mas eu e você fazemos o culto juntos. A responsabilidade do culto não é quem está aqui em cima, não. Claro que as pernas tremem aqui, viu? Mas não é nossa. Nossa aqui, é nossa. Nós fazemos o culto, nós realizamos o culto a Deus. Queira alguém que esteja com o microfone, ou você que está aí sentado, levantando suas mãos, concordando, dizendo amém, recebendo essa palavra, ministrando a pessoa que está ao seu lado, se engajando. O culto não tem hora para começar, nem hora para terminar. Nós temos uma cerimônia que se chama culto. Mas o culto da vida, ele é sempre aquele momento em que o Espírito Santo de Deus alcançou seu coração, você se tornou um verdadeiro adorador de Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Espírito Santo. E você continua adorando, e quando nos unimos, temos também essa concepção do círculo da adoração, pessoal e coletivo. Em seu cerne, então, eu posso dizer que a igreja existe para glorificar a Deus. E sem a sua vida, e a sua voz, e a sua expressão, o corpo fica incompleto, querido. Por isso que nós choramos quando alguém não está conosco. Está incompleto. Está faltando alguém. Está faltando alguém para completar os juntos. Está faltando alguém para soletrar essa palavra tão linda juntos. Está faltando alguém na adoração. Alguém ficou fora da adoração coletiva, dos juntos, dos juntos. O ciclo da adoração, alguém não veio junto. Por isso que eu posso escrever aí mesmo, mas mesmo no cenário coletivo, a adoração não começa com uma atividade em grupo. Começa com nossas respostas individuais ao Deus que nos revelou sobre si mesmo.
Você quer experimentar a adoração? Comece a adorar no seu coração. Comece a adorar na sua vida pessoal, na sua intimidade. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Você foi chamado para isso. Siga a trilha, ela não mente. Ela vai mostrar onde está o altar e quem está sentado no trono que está nesse altar. Se é Deus, amém. Continue a adorá-lo. Se não é, querido, expulse essa coisa, essa pessoa, essa situação. E clame a Deus para que você seja um adorador por excelência de Jesus Cristo. Durante a maior parte da minha vida, eu entendia que íamos à igreja para adorar. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tive o privilégio de fazer uma série de mensagens nas cartas ao Apocalipse. E eu me lembro como se fosse hoje, quando preguei sobre Apocalipse capítulo 4. Eu entendi que na verdade nós não vamos à igreja para adorar, nós nos juntamos à adoração. Então, ao invés de ir para a igreja adorar, eu convido você a ir à igreja adorando. Quando eu falo ir à igreja, eu não estou falando só desse espaço, de qualquer reunião que fazemos juntos. Vamos adorando, porque essa adoração já acontece, nós nos juntamos a ela. É muita pretensão acharmos que nós começamos a adoração. Não, nós nos juntamos a ela, porque o nosso coração deseja isso, e os céus estão repletos de adoração. Abra a Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 4. Que texto maravilhoso. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um que, querido? Fala mais forte. Um trono. E no trono alguém, ou seja, o trono dos céus está ocupado. Tem alguém reinando. Ele não está vazio. Então, quando você vê as situações que aos teus olhos fogem do controle, lembre-se, o trono está ocupado. E quem está sentado no trono reina. Ele governa. Ele governa. Alguém assentado, versículo 3, e esse que se acha sentado, olha só, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Vamos ler juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Agora você se coloque em pé, querido.
Coloque em pé e vamos proclamar essa verdade, porque eu e você somos chamados a sermos adoradores do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você siga a trilha do seu coração, da sua energia, da sua afeição, do seu amor. Você vai encontrar um trono, e que nesse trono esteja sentado o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, e que você possa declarar o que está no versículo 11 juntos. Vamos ler juntos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode ser melhor, querido. Você é um adorador do Senhor. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Oh, Tu és santo, 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 o Deus que quer ser conhecido. Levante suas mãos aos céus. Eu quero que você declare essa canção que é tão bela, que declara que Jesus é o centro, que Jesus está no trono, que Jesus reina eternamente, não só em nossa vida, no pessoal, mas também no coletivo. Declaremos isso como igreja. Jesus Cristo é o centro de todo o nosso ser. Aleluia.